Estamos todos conectados? Todos conectados. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre como empreender na psicologia. Hoje a gente vai ter a experiência da Cláudia e a experiência da Marcela, que já passaram do empreendedorismo. Hoje elas são empresárias da psicologia, né? Elas têm a Psicaleve, que é essa clínica de psicologia que trabalha com múltiplas práticas, né? E elas vão falar um pouquinho pra gente do empreendedorismo na vida delas. Como que é isso? Né? Como que é o empreendedorismo? Como que nasceu? Da onde que vem? Né? E quem vai começar falando? Para o ímpar. Ordem, quem veio antes. Sistêmica. Sistêmica. Certo, a gente Quem começa veio pela antes? sistêmica, pela hereditariedade, né? Então, primeiro a gente pode contextualizar o que é empreender. O que é empreender no mundo de hoje? É criar um negócio a partir de uma ideia. Tá? E como é que a gente começou? Como é que a gente chegou na Psicaleve? Então, quando eu me formei lá atrás, não vamos falar em anos, né? Mas quando eu me formei lá atrás, eu fui junto com uma professora e loquei a sala. Então, eu acho que a pessoa, quando está saindo da faculdade agora, eu acho que a melhor, vamos dizer assim, visibilidade que poderia ser para ela é uma locação de sala. Por quê? Né? Vão perguntar, mas por quê? Porque geralmente você sai sozinho dali, você não tem assim, você sai sozinho no meio de uma concorrência, sem dinheiro, porque geralmente o acadêmico não tem dinheiro, né? E sem saber o que fazer. Então aí eu vou alugar uma sala, vou comprar um monte de móveis, vou ter uma secretária, e cadê os pacientes? Porque quando a gente começa, poucos pacientes tem. Geralmente são os pacientes que a gente faz um estágio, né, que são os nossos pacientes. Como é que a gente vai divulgar esse trabalho? Então a gente começa divulgando como? Através da família, nas redes sociais, através do Facebook, vai criando Instagram, vai transmitindo, né, Liette? Aí a nossa coach para dizer conteúdo. Que o conteúdo, a gente não pode começar oferecendo, a gente tem que oferecer o conteúdo, não preço, valor, porque o valor é o conteúdo. As pessoas querem saber o que você faz, qual é a tua especialização, como você trabalha, mostra o teu trabalho, dá visibilidade para ele. E a partir disso que a gente começa a se tornar conhecida. E aí a gente vai um pouquinho para a clínica, mas eu não sei se a Marcela quer falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho, sabe do que, Cláudia? Por exemplo, porque eu acredito que não é todo mundo que é empreendedor, né? Por exemplo, a minha mãe, eu sempre tive um tino, assim, o meu avô tem um busto do meu avô na minha cidade, na praça principal. Primeiro comerciante de Costa Rica, meu avô. E meu pai sempre empreendeu, entendeu? Então, assim, esse tino, eu acredito que ele já vem, né? Então, assim, eu queria saber um pouco de você, desde quando você observa esse seu tino para o negócio, esse seu tino para o empreendedorismo? Porque, assim, você está trazendo para a gente a experiência que você tem aqui na clínica, mas eu gostaria que você falasse um pouco desse pensamento, desse mindset, desse modelo, né, de pensamento, né? Porque às vezes a gente sai e se a gente não tem esse modelo, às vezes eu posso sair e trabalhar numa clínica. Se eu não tenho esse modelo, ou eu posso construir esse modelo a partir de um modelo, que é isso que eu quero que você traga. Como é o seu pensamento? Né? Então, eu não sei se você... Aliás, você sabe que você me conhece. Eu sou de descendência libanesa. E a minha família sempre teve comércio. Meu avô teve comércio há 78 anos aqui em Campo Grande. Então, eu praticamente cresci desde 8 anos de idade dentro de um comércio, sabendo como vender o produto. E quando a gente começou, quando a Marcela se formou, que eu pensei nessa possibilidade da gente montar uma clínica,
logo me veio na cabeça a locação de salas. Porque através da locação de sala, além de ter mais pessoas conosco, trabalhando junto e a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, né? A gente também tinha essa proposta de trabalhar com família, e aí a gente veio aí veio o lado libanês, que através da locação de sala eu ajudaria a pagar o aluguel do imóvel que eu estava alugando. E aí a gente começou isso, mais ou menos assim. Olha, você vê o mindset. Ela pensou em montar uma clínica e já pensou como que ela poderia ganhar mais montando uma clínica. Como que ela poderia diminuir as despesas e aumentar o lucro. Olha o mindset, né, do empreendedor. Olha a sacada, né? Onde que tá pensando, como que tá pensando lá na frente. Não pensou no primeiro cliente, pensou no cliente e já em outros possíveis clientes que seriam outros psicólogos que estariam se formando naquele momento ou que não tinham clínicas e tal. Então, além do cliente, que era o cliente paciente, /paciente, existe o cliente colaborador, o cliente que estaria com você, né, participando dos seus projetos, das suas ideias e construindo com você, porque a gente estava começando. E isso foi durante... nós ficamos lá 3 anos, mais ou menos. Era uma clínica pequena e, na época, a pessoa teve a felicidade de pedir um imóvel pra gente. Isso pra gente, no dia, na época, era uma infelicidade, porque era uma clínica tão bonitinha e a gente não queria sair de lá. Mas, por um outro lado, a gente sabia que a felicidade estava a caminho. Porque aí o que aconteceu? A gente conseguiu ir para um lugar maior, que deu maior visibilidade, onde a gente está aqui agora, na Pernambuco. E hoje, né, nós praticamente temos muitos colaboradores conosco, temos vários projetos aqui na Psiqueleve e a nossa proposta é construir uma rede de recursos no qual o respeito e as relações são valorizadas. É o que a gente faz aqui hoje, com muito amor, com muito carinho. E eu tenho a gratidão de ter a minha parceira, a minha filha como a minha parceira. Que é melhor que isso, gente. E então, vamos lá, Marcela. Pode dizer disso. Uma empresa familiar, né? Agora, pela ordem, a gente vai passar aqui com a Marcela, para ela contar um pouco da experiência dela, de como é esse modelo mental dela, que também já vem de origem libanesa, né? Vamos falar um pouquinho pra gente agora, Marcela. Então, ela estava falando sobre rede de recursos. Desde o início, quando a gente criou a empresa, eu nunca entendia esse nome. Eu não entendia por que rede de recursos. E aí, quando a gente começou a trabalhar com pessoas, a gente começou a entender por que rede de recursos. Porque quando as pessoas estão com problemas, sintomas ou vêm com diagnósticos pra gente, às vezes elas esquecem do recurso delas. Então eu penso que empreender na psicologia é você olhar para todo mundo como pessoas que têm recursos. Seja o colaborador que chega para alocar uma sala, chega uma parceria que chega para você, seja o seu próprio paciente, o seu próprio cliente. Então acreditar, e esse valor da humanização, acreditar que todas essas pessoas têm um recurso e que esses recursos podem somar com você, com a sua prática, com o seu pensar na vida e com a sua maneira de ser e estar no mundo. Isso facilita para que a gente saia de um lugar não só de empreender, de profissional, mas também do nosso lugar de como pessoa, de como missão, propósito na vida, né? Então, só depois que eu fui entender por que rede de recursos, porque o nome fantasia é Psiqueleve e o nome, a razão social é rede de recursos. Então, quando a gente começa a pensar nessas pessoas, a gente também começa a olhar que todo ser é um ser singular. Então, como é que a gente empreende na psicologia, né? Eu sempre trabalhei, por exemplo, com construir na sessão com o paciente, eu tenho valor, né? Isso é uma dica para os acadêmicos, mas você sempre olhar para a pessoa e na ideia da construção, porque se a gente entra na ideia da construção, a gente não tem um saber maior do que o do outro, não existe uma hierarquia.
Então, o que eu acho que funciona no empreendedorismo é a gente trabalhar com um sistema horizontal. A gente está sempre olhando e valorizando essa horizontalidade, seja com o paciente, com o seu cliente, seja com as parcerias que você faz, seja com alguém que chega para te pedir ajuda. Todo ser sabe. Então a gente vem da prática do Paulo Freire que todo mundo detém um conhecimento. E que quanto mais a gente valoriza esse conhecimento do outro, então eu acho que empreender é isso. A gente se colocar nesse lugar de curiosidade genuína com o outro, que a gente aprende muito nas práticas colaborativas que a gente trabalha aqui, né? Empreender é eu saber que o outro tem tanto para contribuir comigo quanto eu para contribuir com ele. Então aqui a gente recebe muitos profissionais recém-formados e muitos profissionais que já estão na área há um tempo. E o que a gente percebe, né? Por que a gente jogou esse nome, medo de empreender? Porque muitas pessoas acham que elas já têm que começar sabendo, que elas têm que ter todo o conhecimento do mundo. Então, leva um processo para a gente entender que a gente não nasceu sabendo, que a gente não nasceu com o conhecimento. A gente tem o conhecimento, sim, da faculdade. De vez em quando, algumas pessoas chegam a fazer especialização, pós-graduação, mas muitas, às vezes, não têm condições de investir. E tá tudo certo, porque ela estudou 5 anos. E esses 5 anos, e ela estudou o código de ética, e o código de ética do profissional, do psicólogo, é muito bem formulado. Então, como que a gente orienta? A gente sempre orienta para o psicólogo ver o que é que ele tem de recurso, né? Então, como é que eu posso me embasar nessa ciência do comportamento humano, do que já foi estudado, do que a gente já tem de procedimento, para que eu possa também criar esse meu próprio procedimento. Porque nunca vai ter alguém igual a Eliette, igual a Cláudia, igual a mim. A gente nunca vai conseguir formar pessoas igual a gente. Mas a gente vai, com cada sementinha que a gente planta junto com o outro, a gente consegue construir juntos práticas que sejam libertadoras pra gente. Porque a gente sabe o quanto que a saúde mental, a necessidade de se olhar para ela tem crescido, né? Eu vou falar então, eu penso que é isso. E eu vou falar um pouquinho da questão do colaborador, né? O colaborador, quando ele chega aqui para estar conosco, o que geralmente a gente faz? A gente quer saber o que de melhor ele faz, qual é a habilidade dele, o que dá visibilidade para o trabalho dele. Ele é um parceiro, ele não é um concorrente. Aqui na Psique Eleve, a gente quer te mostrar o que você tem de melhor e quer que você esteja conosco. Então a gente procura saber o que você é bom. Você é bom dar palestras, você é bom na clínica, o que você faz bem. E a partir disso, nós nos tornamos, entendeu, parcerias e divulgamos. A gente tem toda a assessoria do marketing para estar divulgando o trabalho dele, para fazer vídeos. E estamos com vocês o tempo todo, não é, Marcela? Sim. Isso que ela está falando é muito bacana, gente, porque isso é prosperidade. A gente olhar para o nosso colega que formou junto com a gente, ele não é um concorrente. Então a gente tem muitos nas profissões, não só na psicologia, mas às vezes achar, olha, eu não posso deixar meu cartãozinho, às vezes as pessoas ficam sem jeito. Gente de outras clínicas deixa o cartão aqui. Por quê? A gente acredita que o mundo é abundante, tem tudo para todos. Então, quanto mais pessoas nessa área, quanto mais pessoas para trabalhar junto com a gente, para passar essa mensagem, melhor, porque todo mundo vai estar crescendo. Se a gente pensa que só eu preciso ir atrás dos meus pacientes, não, vamos formar uma rede de pessoas capacitadas e com habilidades para que a gente possa passar essa mensagem juntos, porque junto a gente é mais forte. Isso. Olha, eu achei muito legal, sabe o quê? Esse olhar que vocês trazem de inclusão, né? É um olhar inclusivo. Vamos ver o que cada um tem. É um olhar que inclui, não é um olhar que exclui, né? É uma análise, quando a Marcela traz, me vem muito aquela análise apreciativa, né? Vamos olhar para o que tem de positivo, para a gente exaltar aquilo e trabalhar com aquilo, né? E também essa questão da colaboração, né? Do colaborativo mesmo, né? Do que você pode contribuir, o que o outro pode contribuir, que eu acredito que seja, quando você fala nosso colaborador, é isso, né? É um dar e receber, né? Porque a gente vem de
de uma sociedade de que a cultura é a do tomador. É o que eu posso pegar? Né? O que eu posso tomar? E aqui, com esse sistema colaborativo, eu consigo ver o dar e receber. Que eu acredito que essa nova era da abundância pede isso. Né? Então, fica muito evidente para mim no diálogo de vocês. Isso. E além disso, Eliette, a gente tem dois projetos aqui na Psiqueleve, que é a comunidade de aprendizagem, né, os colaboradores profissionais que estão conosco. Nós fazemos um encontro mensal, onde a gente traz um caso clínico, ou às vezes até a própria família, até o próprio paciente, para todos os profissionais pensarem juntos. Olha que bacana. Olha que riqueza isso. Não só o profissional cresce enquanto profissional, mas também imagina o quanto o cliente ganha, porque são várias cabeças, são várias ideias, são vários olhares para ele. Né? Então, assim, isso é muito rico, isso sem custo nenhum, simplesmente é uma troca. São valores. O valor que eu falo para você, desse valor do financeiro, apesar da libanesa, né? Esse valor, ele é muito importante pra gente. Tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor. E isso pra gente é importante, e estar com eles. Além disso, também nós temos um outro projeto que chama o Selfie do Terapeuta. Porque o terapeuta está o tempo todo cuidando do outro. E ele não olha para ele. Dificilmente. Aliás, semana que vem eu vou falar sobre isso com a minha terapeuta, a importância do psicólogo fazer terapia. Sim. Porque isso é muito importante. Ele também precisa olhar para ele. Porque quando você vai para o seu terapeuta, você olha para ele e fala, nossa, ele não tem problemas. Ele é perfeito. Terapeuta é perfeito. Gente, terapeuta não tem problemas. Como é que... Gente, isso aí resolve tudo. Uma máquina. Só que não é assim, nós somos humanos. Enquanto humanos, nós também temos nossos problemas, as nossas questões para serem trabalhadas. Então, o selfie do terapeuta, ele vem com esse propósito, tá? Cuidar do terapeuta. E para o pessoal da Psiqueleve também, não tem custo nenhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas vêm e o que a gente faz aqui no selfie do terapeuta? Geralmente, nós trabalhamos com uma técnica, uma metodologia que é aplicada e é onde a gente constrói, o grupo constrói juntos suas ferramentas e veem e observam suas habilidades através, às vezes, de árvores da vida, de metodologias que entram em contato com a sua essência. Eu acho isso muito legal que a Cláudia está falando, porque assim, às vezes a gente fica muito baseado, né, num modelo que a gente tem, né? As redes sociais, elas trazem um ponto de conflito interno entre a gente, né, com a gente mesmo. E pra gente trabalhar esse eu terapeuta, a gente tem que se trabalhar a todo momento. Por quê? Porque primeiro a gente precisa trabalhar as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas objeções, nossas crenças, né? Desde crenças sobre trabalho, desde crenças sobre profissão, desde crenças sobre dinheiro. Porque quando você sai da área clínica, você não sai, como a Cláudia disse, você não sai com dinheiro. Poucas pessoas têm condições de investir. Então a gente precisa se trabalhar a frustração, porque ninguém começa com 10, 20 pacientes, né? Então a gente tem que entender que a gente está começando. Então é como uma criança, a gente está engatinhando, a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo. E para desenvolver, gente, a gente precisa de pessoas. Não adianta a gente querer se desenvolver sozinho. A gente precisa de pessoas para crescer junto. Então o que eu vejo aqui de relacionamento. Então, sozinho a gente vai mais rápido, tá? Mas juntos a gente vai mais longe. Exatamente. Então, é um provérbio até africano, né, esse. E é muito lindo a gente pensar isso, porque quando a gente está só pensando nas nossas ideias, nas nossas objeções, nas nossas crenças, né, eu tenho amigas psicólogas também, cara, quando eu encontro com elas, eu falo, cara, como eu sou humana, como tá todo mundo aqui também vulnerável. E, gente, que coisa mais linda que a gente acolher a nossa própria vulnerabilidade,
a gente entender que vulnerabilidade não é fraqueza, e sim sinônimo de coragem, porque é coragem para olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades. E não necessariamente a gente precisa chegar para o paciente, a pessoa que a gente olha, eu sou vulnerável também, eu também sofro como você. Não, é a gente poder ter uma rede para compartilhar as nossas dores, as nossas vulnerabilidades e assumir de vez em quando que não tá legal, que a gente não vai começar 100% e nunca vai estar 100%. E isso que eu acho que é o feeling, né, da gente saber que pode melhorar. E, gente, a gente tá aqui falando, mas a gente já errou muito. Como empreendedoras, como psicólogas. E olha, que bom que a gente errou, né? Eu dou graças, que bom que a gente pôde errar. Cada erro que acontece aqui, eu falo, cara, que bom que esse erro, porque eu não tinha olhado pra isso, né? E como você disse, né, Marcela, se a gente se colocar numa postura horizontal, você não é o detentor do saber, portanto você não tem todas as respostas. E a gente não tem mesmo. E aí o peso fica menor, né? Sim, o peso fica bem menor. E é assim, aonde que a gente vai ter as certezas? Através das incertezas. E também quando você traz isso, eu analisando aqui, imaginei assim, tudo é uma questão de posicionamento. Sim. Aonde que eu estou posicionada? Por exemplo, eu acabei de sair da faculdade, eu tenho um posicionamento, começo, né? Eu não vou começar com 20, né? Sim. Eu não vou começar como um empresário, né? Eu vou começar adotando essas ideias do empreendedorismo, né? Que eu preciso construir uma autoestima firme, né? Para empreender, eu preciso ter um olhar, igual essa frase que você trouxe, sozinho eu vou mais rápido, mas junto, acompanhado, eu vou mais longe. Aí veio na minha cabeça a sustentabilidade, que é uma das coisas que dividem o que é ser um empreendedor e o que é ser um empresário. Porque o empresário, ele faz dessa ideia do empreendedor ter durabilidade, né? Ter sustentabilidade. E essa sustentabilidade está nesse provérbio, né? Que é, eu vou fazer rápido, mas e aí, eu vou sustentar isso que eu estou fazendo? Então, assim, se eu tiver com mais pessoas, isso se torna sustentável, por isso, mais longe, né? E quando você está com outro também, né, geralmente, se você coloca nessa posição, né, de autoridade, você precisa, é necessário você ter o saber. Agora, se você colocar nessa posição de horizontalidade e o não saber, né, isso fica mais leve para você, e até a própria pessoa também, às vezes sabe, olha, eu estou sendo atendido por uma recém-formada, e daí, qual é o problema? Tá? Uma recém-formada é uma pessoa, sim, que tem toda a sua capacidade, a gente não sabe da história dela, então fica bem mais leve da pessoa conduzir o diálogo, e todos aqueles fantasmas que ficam na cabeça, eles são eliminados. Então, eu tô aqui para você, imagina, eu tô apenas com você, e estar realmente para a pessoa, estar presente. Eu acho que a terapia, a grande sacada é a presença. Se você está na presença, porque o difícil é você ficar na presença, porque os teus fantasmas vêm, as tuas crenças estão o tempo todo, as tuas preocupações, os teus problemas. Você deixar isso para trás, a escuta fica afinada, né? Está na presença. E não só na terapia, mas também para empreender, porque para a gente estar presente, né? Uma vez a Eliette me falou uma frase que às vezes quando a gente tem consciência a gente não tem escolha. Então, quando a gente está consciente do que está acontecendo, as escolhas que a gente tem, a gente começa a olhar para a importância da nossa presença, de estar sempre ligado. Mas como é que eu vou? Aqui a gente tem estagiárias que trabalham com a gente. Então, como é que eu vou estar bem? Como é que as pessoas vão chegar aqui e as estagiárias, se elas não estão bem, como é que elas vão receber essas pessoas? Então, esse olhar para o humano, a gente sempre busca fazer encontros, né? Hoje, a gente não resolve mais problema falando sobre o problema. Como é que a gente resolve o problema? Conversando também sobre o núcleo positivo, apreciando essa relação, apreciando o que a gente tem de melhor. Porque hoje, se a gente olha para os pontos divergentes, a gente não sai do lugar.
quando a gente olha para os pontos em comum, quando a gente olha para o que a gente tem de comum no outro, a gente consegue caminhar juntos. Então, buscar conexões, isso é empreender. Buscar conexões. Eu, por exemplo, tenho muito valor de usar produtos orgânicos. Então, eu percebo o quê? Que quanto mais eu mostro esse valor, eu busco as conexões desse valor, as pessoas chegam até mim. E o que acontece? Essas pessoas podem ser um possível parceiro, ela pode divulgar o meu trabalho. Então, qual é a maior sacada também no relacionamento, na presença, na conexão? Buscar pessoas que vão somar, que têm o seu mesmo propósito. Porque se são pessoas que não têm o seu mesmo propósito, não conecta, não fica, não cresce com você. E né? ser você mesma, né? Autêntico. É, exatamente. A autenticidade, ela atrai, né? Quem tem que atrair, que vai somar, que vai contribuir para caminhar junto. E ao mesmo tempo, ela expulsa, repele, né? Exato. Quem pode te enfraquecer naquele movimento. Né? A sistêmica geralmente fala que tudo que você rejeita, você atrai. Como a Marcela falou da vulnerabilidade. Se eu acolho a minha vulnerabilidade, ela me faz mais forte. Então, eu vejo muito desta maneira. Então, sempre que a pessoa traz, vamos olhar para isso, vamos ver, não vamos fugir dela, porque se a gente foge dela, ela vai fugir da gente. Então, vamos sentar e olhar, eu digo sim para tudo como é, e vamos ver como vai ficar. E a partir disso, a gente pode fazer construções de possibilidades, né? Olhar para esse valor que de repente foi ferido, porque tudo que é ferido, quando ela vem com uma queixa, é porque algum valor foi ferido. E qual é esse valor? Vamos falar sobre ele. Vamos falar o que traz um respeito, uma confiança numa relação. Isso é importante. O relacional que existe entre eu e você, que entre eu e você, na sistêmica, ela é relacional. Existe o quê? Uma corresponsabilidade entre o que acontece entre mim e entre você. E a partir do momento que eu digo isso, tá, eu transformo isso numa responsabilidade mútua, numa responsabilidade relacional entre nós. E para isso eu acredito que seja importante isso, né, Cláudia? Tá bem estabelecido, os valores estão claros, né? Esses são os valores que dirigem esse propósito, a missão que nós temos aqui, porque aí tira do pessoal, né? E aí joga para algo que a gente construiu junto. Maior junto. Isso eu quero falar, gente. Para empreender, a gente precisa criar procedimentos. E quem ajudou a gente a criar todos os procedimentos no Psiqueleve foi a Psiqueleve, a embaixadora da Psiqueleve, a Eliette Gonçalves. Ela tem o propósito do self do terapeuta. E a gente foi criando os procedimentos primeiro com os erros. E depois a gente foi vendo como é que funcionava. E quando a gente cria procedimento, a gente profissionaliza o negócio. E quando a gente profissionaliza o negócio, sai do pessoal, sai do ela tá achando isso, ela tá pensando isso. Então, quando a gente cria esse procedimento, a gente cria etapas, né? Como é que eu recebo, como é que a gente ganha tempo, como é que eu recebo o cliente, como é que o paciente me paga, como é que a gente estabelece o tempo da nossa sessão, tudo. Qual que é o procedimento? Até para cobrar, às vezes é importante, porque às vezes tem psicólogo que quando acaba de sair da faculdade, tem vergonha até de cobrar. Sim. Né? Qual é o meu valor? Quanto eu devo cobrar? Gente, eu escuto um monte de pessoas falarem, nossa, tem um valor de cobrar. O que é isso? Né? Existe uma troca. Tudo bem que você não quer trocar, que você não quer cobrar, mas existe uma troca. Bert Hellinger fala, né, que tem que ter um equilíbrio. Né? Você não pode dar demais e não receber. Tem que ter um equilíbrio para as coisas. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando é muito bacana. Eu tô muito curiosa pra ver se alguém tá comentando algo. Tem perguntas. Perguntas não, mas todo mundo tá gostando muito. A Thames falou que eu precisava ouvir isso e ama vocês.
Óleos Essenciais MS, a gente não erra, fazemos o certo ou aprendemos. Ai, que lindo! Vocês, vocês Obrigada pela contribuição. aprenderam e compartilharam generosamente com todos. Que Que lindo! lindo. Gente, É nossa colaboradora, né? é, Óleos Essenciais. Nossas é colaboradoras aqui. nossa colaboradora, assessora de marketing maravilhosa, uma competência incrível. A Flávia tá aí por incrível. trás das É, câmeras. Flávia Podiago. Então a gente agradece a atenção de vocês, a disponibilidade de ouvirem e assistirem a gente. né? Uma palavra Hum. para quem tá com medo de empreender na psicologia. Uma palavra? Uma palavra. Eu tenho. Eu também R. Você consegue. Ela equilibrou a minha. R. Por favor, R. Você Que aí consegue. vocês vão aprender. A minha é confie em você. Exato. Tá tudo bem. Gente, tá tudo olha, certo. tá maravilhoso, mas não dá pra ser muito longo, porque você depois fica cansativo. Sim. Né? Mas a gente vai voltar mais A vezes. gente volta mais vezes. Gratidão pela escuta. Gratidão.